Deus abençoe, sejam bem-vindos, podem se sentar, fiquem à vontade. Estamos aqui na última reunião de hoje, toda a quarta-feira, 9, meio-dia, 15 e 19h30. Lembrando que o meio-dia, nós temos separado toda segunda, quarta e sexta para fazer a oração, baseado no Salmo 91, verso 5, onde no finalzinho diz que Deus, Ele vai, através de habitar no esconderijo do Altíssimo, nos livrar da mortandade que assola ao meio-dia. Então eu tenho chamado a atenção para que os pastores que ficam na sede e no meio-dia possam fazer a oração nessa direção, para Deus livrar a pessoa que sofre, que é assolada pela mortandade. Vamos à palavra de Deus? Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de segundo Samuel. Tem que falar segundo especificamente, porque eu falei segundo a Samuel, a minha dicção ficou errada e uma pessoa me criticou falando, não é segunda, é segundo. Eu falei, olha, mais importante é o conteúdo, mas para os fiscais de plantão, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11. E hoje eu quero destacar, irmãos, a respeito de um homem chamado Samá. Este homem, ele era um dos valentes de Davi, e ele então pelejou contra os filisteus. Você vê que os filisteus, eles eram constantes inimigos, constantes inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, Constantemente a Bíblia fala que os filisteus se levantaram, combateram, não é? E aqui houve uma peleja contra o povo de Deus, e até chegar a um campo de lentilhas, Esse campo de lentilhas era uma plantação aonde alimentava o povo de Deus. Você vê que o diabo, ele vem para tentar tirar o seu alimento, a sua fonte de alimentação, Assim como foi aqui. Eles vieram, combateram contra o povo de Deus e chegaram no lugar de alimento. Se eles destruíssem a comida ou roubassem a comida, o povo de Deus ia ficar sem ter o que comer, sem fome, sem alimento, ia passar fome e, portanto, iriam morrer. Então o diabo vem dessa forma, ele vem para roubar, matar e destruir, vem para tirar o alimento. E a Bíblia diz que esse homem chamado Samá, ele se colocou no campo, e pelejou contra os filisteus. Ele sentiu no coração que ele não poderia fazer como os outros fizeram. O que eles fizeram? Eles fugiram. Eles consideraram que não era, vamos dizer assim, não valia a pena lutar por aquele campo. Assim também hoje tem muita gente que diz não vale a pena lutar pelo casamento, não vale a pena lutar pelos filhos, não vale a pena lutar por certas coisas. Mas esse homem não. A Bíblia diz que ele se colocou no campo, ele bateu o pé, e é como se ele tivesse dito, vocês só vão conseguir destruir esse campo de lentilhas só se passar por cima do meu cadáver, não? Que diz? Só se for por cima do meu cadáver. E assim foi. Então no versículo de número 11, segundo livro de Samuel 23, 11, diz o quê? E depois deles, Sama ou Samá, eu tenho falado Samá, e diz aqui, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de quê, irmãos? Então era o alimento, havia ali uma plantação de lentilhas, no qual eles estavam preparando para o alimento, Então eles haviam lavrado a terra, limpado, deixado tudo em ordem, plantaram, regaram, cuidaram, e de repente, do nada, vem o inimigo e acha por bem levar o que você trabalhou, o que você se esforçou. Assim acontece nos dias de hoje.
Às vezes o filho que você criou, a filha, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, o diabo de repente vem em um certo momento para alterar a mentalidade daquela pessoa, para alterar a conduta daquela pessoa. De repente aquele filho obediente torna-se rebelde. Não tem gente que é assim, do nada vira a cabeça, né, de uma hora para outra, parece ter alguém falando na cabeça da pessoa, de repente ela muda de atitude. Você vai falar, opa, peraí, não tá estranho isso, né? Não está certo isso, né? Então o filho que eu criei, que eu cuidei com tanto carinho, de repente vem o mal para tentar roubar aquilo que eu conquistei com tanto esforço, com tanta dedicação. Então eles vieram, né, se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo que fugira de diante dos... Então o povo que deveria pelejar, que deveria bater o pé e falar assim, não, isso aqui é nosso, isso aqui nós plantamos, né? Esse é o nosso campo, é a nossa terra, nós não vamos arredar o pé daqui, pertence a nós, é nosso direito, não é? Mas não, o que eles fizeram? Fugiram. É como se dissesse, não vale a pena. Tem muita gente fugindo do casamento hoje, dizendo, não vale a pena. Eu uso até esse termo, não se ofenda, mas só para expressar, né, o que diz, né? Homem é igual biscoito, vai um e vem 18. Mulher é igual biscoito, vai um e vem... Quer dizer, é tão fácil você largar, casar e descasar. Eu fui um dia no casamento da sobrinha da minha esposa, e o celebrante era pastor, e ele era juiz, né? De comunhão, né, de casamento. Ele, além de ser juiz, ele também era pastor e estava ministrando. Ele fazia casamento no civil e no religioso, vamos falar assim. E ele disse, olha, eu estou muito feliz, por quê? Porque na contramão hoje em dia, está tão fácil, né, casar e descasar, que é capaz de uma pessoa casar de manhã, separar à tarde, separar no almoço, arrumar outro à tarde, à noite já está casado com outro. De tão fácil, ao mesmo tempo banal que se tornou essa situação. Quer dizer, parece piada, né, pessoal? Mas é o que muita gente faz hoje. Não, pastor, não deu certo, cada um vai para o seu canto. Espera aí, então você vai entregar o seu campo assim tão facilmente? E às vezes por um motivo banal. Tem casos, claro que tem que ser, cada caso é um caso, sim ou não? Por exemplo, o caso da pessoa não corresponder como marido ou como esposa. Já viu esse termo assim, ó, fulano é viúvo de mulher viva? Ou viúva de marido vivo? Já viu esse termo? Né? Teve um caso de uma pessoa que se casou, mas não havia falado, que não tinha mais aptidão para a vida íntima, vamos falar assim, né? Não tinha mais condição de corresponder como homem, vamos falar assim, tinha uma certa idade já. Só que ele não falou nada. Só na lua de mel, na noite de núpcias, que ele falou, preciso contar para você, esposo, uma coisa muito importante. Eu não tenho mais aptidão de homem, né, como marido. Ela falou, não, peraí, mas quer dizer que eu esperei a minha vida toda, já numa certa idade, agora caso para ser mulher, para ser esposa e tudo, para viver como mulher, né? E o homem não pode corresponder? E aí houve o tal do divórcio remédio, né? Que tem casos que são revistos, mas irmão, em regra, são exceções, mas em regra o que a pessoa tem que fazer? Tem que lutar pelo seu campo, tem que lutar por aquilo que é seu, pela sua saúde. O diabo vem e acha por bem que vai entrar, que vai colocar doença em você, e você fala, fazer o que, pastor? Isso aí é coisa de velho. Não. É como também, eu estava conversando com um pastor hoje à tarde, estava conversando com a minha esposa agora, que existem rumores desse tal do El Ninho, né? Diz que olha, que vai arrasar meio mundo e não sei o que. Irmão, nós já estamos sendo avisados. E o que nós estamos fazendo com essa informação? Nós estamos com medo? Ou nós estamos orando, repreendendo, está amarrado em nome de... Não, o meu campo é o Espírito Santo, né? Então eu tenho que orar, claro, posso orar por São Paulo, por Rio Grande do Sul, que tem sido assolado também. Ribeirão Preto, em São Paulo, também esses dias teve um problema com chuvas fortes. Vamos esperar chegar no Espírito Santo também, para depois nós nos lamentarmos, tá vendo?
Vieram os filisteus, roubaram a nossa lentilha e nós estamos passando fome aqui, passando dificuldade. Não. O que nós temos que fazer? Nos colocar como Samar no campo, né? Com a espada do Espírito, com a oração, repreender em nome de Jesus. Eu citei algum tempo atrás também daquela nuvem de gafanhotos, lembra? Que viria também pelo sul do Brasil, da Argentina, passaria para o sul do Brasil, ia comer toda a lavoura, né? Então ia passar fome, muita gente, ia ter uma fome generalizada. Graças a Deus, nada daquilo ocorreu. Eu acho que os crentes lá oraram, né? Naquele momento, e Deus soprou a nuvem de gafanhoto para os quintos dos infernos, né? E assim também, irmão, o El Ninho, não estou dizendo que somos melhores, né, do que ninguém, né? Que Deus tenha misericórdia de quem foi assolado, mas nós vamos fazer algo. A Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes tentava matá-lo, né? Ele já havia matado Tiago à espada, e a igreja começou a orar. A igreja falou assim: ó, o Herodes já matou o Tiago, nós vamos deixar matar o Pedro também? Não, vamos começar a orar. É a mesma coisa. Nós vamos deixar o nosso campo também ser destruído pelos filisteus? O Samar, o que ele fez, pessoal? Ele se colocou no campo, né? E defendeu o pedaço de lentilha, aquela plantação. Ele disse: todo mundo fugiu, e se eu também fugir, vai todo mundo perecer, todo mundo vai morrer de fome. Eu sou a única pessoa no meu povo que não desistiu, que não fugiu. Talvez seja o seu caso. Se você desistir, vai muita gente perecer na sua casa. Através da sua oração, quanta gente não é livrada. A Bíblia diz que Deus operou um grande livramento pela vida de Samar. Quantos livramentos Deus já operou pela sua oração? Talvez um parente seu chegue e fale assim: olha, fulano, esse dia eu capotei o carro, quase que eu morri. Estava andando na rua, na marquise, lá caiu um pedaço de cimento, quase bateu na minha cabeça, quase me esmagou ali. Ou coisas do tipo. Então Deus tem operado grandes livramentos através da sua fé, da sua coragem, de você não fugir. Vamos voltar no versículo 11 novamente para ler o texto, o contexto. Ó. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, né, o Samar, se pôs no meio daquele pedaço. Então ele se posicionou ali, naquela terra. E ele disse: olha, deu trabalho para plantar, para regar, para limpar, para cultivar, e eu vou ficar aqui. Nem que eu tenha que dar a minha vida, nem que eu tenha que morrer lutando, mas vocês só vão conseguir tocar naquilo que é meu e naquilo que é da minha família, só por cima do meu cadáver. Ele empregou resistência, irmãos. E hoje nós não empregamos mais resistência. A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Então a Bíblia fala, tem hora que é resistir. Sujeitar-se a Deus é o quê? Dizer sim para Deus tantas vezes forem necessárias. Todas as vezes que Deus falar, você diz sim. Isso é se sujeitar. E resistir é o que? Dizer não quantas vezes for? Não, 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 não. E o diabo foge. Resistir é isso. Até que ele fuja. Até que ele saia do seu campo e daquilo que é seu. Diga graças a Deus. E concluindo, diz assim: este se pôs no meio daquele pedaço de terra, daquele campo, né? Ele se posicionou. Ele se colocou à disposição de Deus para proteger e para defender o que era dele. E diz assim, ó: e defendeu e feriu a quem, pessoal? Os filisteus. Perceba que ele feriu aos filisteus. O que isso nos ensina? Que o nosso inimigo não são da nossa família. Aqui o Samar poderia ter ficado triste, magoado com os próprios
conterrâneos dele, né? Peraí, vai todo mundo fugir? Então quer saber de uma coisa? Já que todo mundo fugiu, vou ficar me matando sozinho aqui, então tchau, né? Então vou embora. Não, a Bíblia diz que ele focou nos filisteus como verdadeiros inimigos. A Bíblia diz, pois não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde Deus deveria governar, se o inimigo está ali, você tem que resistir. A luta não é contra os israelitas, israelenses, não é contra a sua família, o seu povo, mas a luta é contra os filisteus, os inimigos. Às vezes o inimigo usa a boca, o ouvido, a vida da pessoa. Veja mais, o Senhor operou um grande livramento. Quem é que livrou o povo da fome, da destruição? Foi Deus, não foi? Sim ou não? Foi Deus ou não foi? O Senhor operou um grande... Deus fez, não fez? Mas quem é que ele usou? Foi o Samar. Deus faz, mas para Deus fazer ele precisa de alguém que se disponha, alguém que proteste contra aquele mal. Enquanto todos fugiam, Samar falou assim: eu estou aqui, Senhor, eu tenho que dar minha vida por causa desse campo de lentilhas, porque se o inimigo entrar e destruir ou levar a comida embora, eu vou morrer, minha família também. Ele se colocou à disposição, e Deus, através dele, livrou um grande livramento. Deus pode fazer na minha casa, na minha família, na sua também. Proteste contra o mal. Ele deve ter pego a espada lá e feito assim, né? Pode vir quente, que eu estou fervendo. E ele então foi usado por Deus, irmão. Deus livrou, não livrou? Mas Deus usou. O diabo também precisa de alguém, de um corpo para operar. Ele precisa de uma boca para usar, de um ouvido, né, para poder ouvir, de um corpo para fazer as maldades dele. De outra forma também, Deus precisa usar pessoas. Deus vai fazer a obra, pastor? Vai, mas ele precisa de pessoas como Samar, que vai estar no meio do campo e que vai se posicionar dizendo: aqui é o lugar onde eu não posso fugir, não posso sair daqui, porque se eu sair, o inimigo avança. Então guarda essa palavra, seja como Samar. Amém? Diga: Samar defendeu o seu povo, o seu campo. Deus usou Samar, irmãos, para operar um grande livramento. No lugar do Samar, que já passou, agora é a nossa vez. E qual é o lado, nesse cenário, né? Com quem você se identifica? Com os inimigos que vêm para destruir? Com o Samar que defendeu, não é? Ou como os parentes dele, que deram no pé, né? Sebo nas canelas. Pastor, eu quero ser como Samar. Se coloca à disposição e Deus vai usar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Pega a folha nas suas mãos aí e nós vamos clamar a Deus em nome do Senhor Jesus. Isso. Pega nas suas mãos a folha. Pede para os pastores aí, os obreiros, que eles entregam para você em nome do Senhor Jesus. Isso. Apresente ao Senhor agora o seu pedido. Feche os olhos fechados e o coração aberto. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos em oração na tua santa e gloriosa presença, pois a tua palavra diz, meu Deus, que os filisteus investiram mais uma vez contra o povo de Israel. E meu Deus, nos nossos dias não é diferente, Pai. Naquilo que nós plantamos, lutamos, que nós, meu Deus querido,
Oh Senhor, semeamos durante todo o tempo, mas o inimigo vem, Senhor, para destruir. Assim como está escrito que o ladrão, que é a representação do diabo, ele vem roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então que o Senhor nos coloque, meu Pai, no campo de lentilhas, que é, meu Deus, em defesa da nossa família, em defesa, meu Deus, dos casais, dos filhos, de toda a casa. Ore, meu irmão, dizendo: Deus, eu quero ser como Samar, eu quero ser valente, Pai querido, não fugir, meu Deus, não achar, meu Pai querido, que não vale a pena aquilo que o Senhor, meu Deus, julga importante. Quantos que desistiram, meu Pai, quantos, ó Deus, que fugiram ao perceber a aproximação dos inimigos, mas Samar disse: eu não posso fugir, porque se eu fugir, a minha casa perece, se eu desanimar, se eu desistir, o meu povo padece de fome. E então, meu Deus, o Senhor operou, o Senhor fez a obra, mas para isso o Senhor usou Samar, o Senhor usou, meu Deus, a vida, o corpo daquele homem, Senhor, que o usou, meu Deus, desafiar sozinho, na força do Espírito Santo, os inimigos. E nós estamos aqui, Senhor, em mais uma quarta-feira de oração pela Sagrada Família, em mais um propósito de busca e de oração, meu Deus. Essa pessoa que talvez é o único crente na sua casa, é o marido que está buscando, é a esposa que está buscando. Deus, esta pessoa que está orando pela promessa, ela não desiste da promessa, ela está agora, meu Deus, pedindo socorro e dizendo: Deus querido, me dá, Senhor, a coragem, a ousadia, a valentia de Samar. Ó Deus, os inimigos vêm, Senhor, meu Deus querido, em uma grande multidão, muitas vezes, ó Deus, muitas coisas ao mesmo tempo. Oh meu Deus, grandes, ó Pai, grandes exércitos de pequenos problemas têm se levantado, Senhor, e têm feito um volume, ó Deus, de grande tribulação. Mas assim, meu Deus, como aquele homem, meu Deus querido, ele desafiou, que o Senhor também nos encoraja agora. Comece a obra, Deus, por nós, que o Espírito Santo se aposse poderosamente, meu Deus, oh Senhor, de nossas vidas, Senhor. Talvez há pessoas aqui que estavam pensando em fugir, meu Deus, achando que não valeria a pena, que não valeria, que a oração não está funcionando. Oh meu irmão, creia, Deus tem operado grandes livramentos. Se não fosse os seus joelhos no chão, se não fosse o seu clamor de toda quarta-feira, talvez há tempos o inimigo já teria consumido aquela pessoa no álcool, já teria matado aquela pessoa no crime, já teria levado aquela pessoa para a destruição. Continue intercedendo, continue no campo de lentilhas, e com certeza logo você vai dizer: valeu a pena. Logo você vai dizer: Senhor, obrigado, ó Deus, pelas lágrimas, ó Pai, que derramei perante o Senhor. Mas Deus, a tua palavra diz que as lágrimas são levadas e colhidas no odre, são, meu Deus, preciosas aos olhos do Senhor, meu Deus, as nossas lágrimas. A sua palavra diz que aquele que carrega a preciosa semente chorando, mas andando, certamente, com certeza, voltará com seus feixes com alegria. Oh meu irmão, a recompensa sim, a recompensa Deus está registrando. Deus está olhando para você como Samar e está dizendo: meu filho, não desista, minha filha, não desista. Talvez você é a última barreira entre a destruição, entre o teu inimigo e a sua família. Então fala: Deus, me usa então, Senhor, me capacita, Senhor. Oh, que o Senhor venha me dar as armas que eu preciso, que o Senhor venha me dar, meu Deus, toda a capacidade que eu preciso.
preciso para, meu Deus, permanecer e dizer aqui: o inimigo não vai entrar, porque eu estou de pé, eu estou em oração, eu estou agora confiando no Senhor, que enquanto eu oro, meu Deus querido, no mundo espiritual o Senhor opera, o Senhor se manifesta, o Senhor, meu Deus querido, honra a oração daqueles que te buscam. Então clama, mulher de Deus, clama, homem de Deus, e diz: eu não aceito este mal, eu não aceito não, porque tudo aquilo que eu plantei com sacrifício, com esforço, oh meu Deus, talvez é a família, é o sonho, meu Deus, o casamento, essa pessoa que namorou, noivou e casou, meu Deus, com o sonho de ser feliz, meu Pai, de serem felizes para sempre, de serem fiéis até a morte, meu Deus, mas o inimigo entrou, Senhor, causando esfriamento, causando separação, causando traição, causando, meu Deus, males, ó Pai. Mas essa mulher de fé se posiciona como Samar, esse homem de fé se posiciona como Samar, esse jovem, essa moça que ora pelos pais, que diz: Deus, abençoe os meus pais agora, dando saúde, vigor, fé inabalável, dando, meu Deus, recursos, ó Pai, financeiros, dando condições, ó Pai querido, de permanecer firmes, ó Pai, de dizer: vale a pena sim a recompensa para o nosso esforço. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor não se esquece do trabalho, da obra das nossas mãos, e nem do amor que tivemos para com os santos e ainda temos. Então Deus, toca nesta casa, nesta família. Deus, nós oramos pelo povo do Espírito Santo, para que o Senhor venha, meu Deus, cercar esse estado, Senhor, com a sua bênção, meu Deus, com livramentos, ó Pai. Oh, meu Deus, que a espada do Senhor esteja, meu Deus, poderosa, esteja, meu Deus, em nossas mãos, a nossa boca, ó Senhor poderoso, poderoso na batalha. Nós clamamos, ó Deus, o grande livramento. Livra, Senhor, livra, meu Deus, agora da morte, do perigo e do mal. Livra, meu Deus, agora, Senhor, da destruição. Livra essa pessoa, meu Deus, que já estava fraca, enfraquecida, e o inimigo já estava dizendo: desista, não vale a pena, esse campo de lentilhas não vale nada, já está todo mundo desistindo, desiste também. E você diz: não, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu tenho uma família para proteger, para defender, então eu não aceito, porque a palavra diz que se eu crer, se eu perseverar, eu serei salvo, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então levantamos a voz agora com autoridade e determinamos ao mal, dizemos ao diabo e aos seus mensageiros agora: Satanás, pega tudo que é seu agora e sai. Diabo, eu não estou pedindo nada, eu estou lhe ordenando: saia da vida do marido, da esposa, sai do filho, da filha, do neto, da neta. Sai agora, demônio que vira a cabeça do homem, da mulher, da moça, do rapaz, em nome de Jesus. Espírito que arrebata a mente do jovem, da moça, espírito que vira a cabeça, que faz o filho obediente tornar-se rebelde, que faz o casamento se desgastar, dizendo: não vale a pena, desistindo daquilo que é de Deus para a sua vida. Mas nós repreendemos agora, dizendo: espírito de morte, de suicídio, espírito de tristeza, de melancolia, de depressão, agora, meu Deus, vai queimando, Senhor, com o teu fogo santo, vai queimando, em nome de Jesus. Senhor, libera o teu fogo e queima, Senhor, destrua completamente agora toda doença, destrua, meu Deus, agora todo comportamento repetitivo. É o bisavô, o tataravô, meu Deus, que deixou, meu Pai, uma herança maldita comportamental. O pai se comporta, meu Deus, como avô, como bisavô, a mãe se comporta como avó, bisavó, repetindo os erros do passado. Mas nós quebramos este ciclo maldito e dizemos: o mal, sai agora, desânimo, em nome de Jesus. Toda maldição agora bate em retirada, diga: sai agora,
sai, sai, em nome de Jesus. Oh, levante as suas mãos na direção da sua casa e mande a bênção para a tua família. Oh, diga: Senhor, eu abençoo a minha família, eu abençoo todo o meu lar. Cite o nome dos seus familiares. Senhor, a família Fagundes, Camargo, Rodrigues, Gonçalves são abençoados neste momento. São, meu Deus, agora alcançados, ó Pai, e que haja também um grande livramento, Senhor, como houve nos tempos de Samar. Através dele o Senhor operou um grande livramento, que através de nós também o Senhor opere grandes livramentos, em nome de Jesus. Dobre os seus joelhos agora perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando o nome de toda a família nos céus e na terra. Pai, eu concordo com a pastora Sandra agora, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, a nossa casa, a nossa família, meu Pai, porque nós já abençoamos, meu Pai, nós já consagramos, nós já lutamos, nós guerreamos, meu Deus, pela nossa família, e agora ela está nas mãos do Senhor. Nós cremos na salvação de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, meu Pai, em nome de Jesus, que cercamos eles de orações, meu Pai. Ó Senhor, que toda obra do inferno já caiu por terra, toda tribulação já caiu por terra, toda maldição, toda doença hereditária já caiu por terra, meu Pai. Toda contenda, toda separação, todas as brigas, meu Pai, nesta casa, toda divisão nesta família já caiu por terra, e a nossa casa é mais que abençoada, e nós cremos, meu Pai, nós temos a certeza da salvação de todos eles, meu Pai, porque nós cercamos agora com a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a nossa família. Salva, Senhor, em nome de Jesus. Isso vai salvando, vai livrando, vai libertando, porque é o Senhor que dá o livramento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor que tem protegido a nossa casa, é o Senhor que tem guiado a nossa família, o Senhor que está no controle de todas as coisas, meu Pai, e o seu nome será glorificado ainda mais, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais uma quarta-feira, meu Pai, nós lutamos pela nossa família e nós declaramos, meu Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque-se de pé agora, crendo na vitória, crendo que Deus já está operando através da sua oração, da sua fé. A Bíblia diz que através de Samar, Deus operou um grande livramento, e Ele prometeu ser o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Então, meu Deus, nós cremos, ó Pai, num grande livramento, onde nós iremos testemunhar, ó Pai, que o Senhor livrou das drogas, do crime, das más companhias, das decisões erradas, que o Senhor restaurou casais, casamentos, famílias, que o Senhor Jesus operou como no passado, o Senhor opera hoje e para todos sempre. Obrigado e amém. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.